noite, bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. Informal e os seus efeitos no mercado. Estamos a falar de uma economia que se movimenta fora do circuito formal e sobre a qual o Estado não tem nenhum controlo. De acordo com os dados disponíveis, ela movimenta anualmente entre 43 a 64 mil milhões de dólares e representa entre 40 a 60% do produto interno bruto. Apesar de ter reduzido agora, no segundo trimestre de 2021, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, o setor informal constitui o ganha-pão de mais de 8 milhões e meio de angolanos, de um total de 15 milhões 675 mil 396 pessoas que fazem parte do grupo de pessoas económicas ativas. Os setores da agricultura, comércio, pescas, prestação de serviços e o setor industrial são tidos como aqueles onde se registra a maior taxa da informalidade da economia angolana. Juliana Evangelista é economista, é a minha convidada para esta edição do Direto ao Ponto. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. O que eu começo por lhe perguntar é como é que se justificam estes números tão expressivos de pessoas a exercerem atividade económica de forma informal? Boa noite, Curso. Boa noite, telespectadores, e agradeço o convite. O peso da economia informal estar entre 40% a 60% do PIB é um peso que podemos considerar excessivo. E ela resulta da fraca capacidade da própria economia gerar um nível de eficiência económica que permita melhorar os fatores de produção. Resulta também pela fraca capacidade de se resolver problemas ligados às demandas sociais. Por exemplo, existem poucas ofertas de trabalho no mercado informal e estamos numa fase recessiva em que a própria economia não cresce a um ritmo que permita reduzir a taxa de desemprego. Os cidadãos recorrem ao mercado informal como uma forma, uma alternativa para poder obter renda para subsistência. Ou seja, a economia informal acaba por ser um mal necessário porque vem resolver alguns problemas sociais. Estamos a falar de mais de 8 milhões de pessoas, né, que conseguem o seu sustento dessa forma. Exatamente. Por quê? Porque é necessário que haja as empresas a funcionar, porque só as empresas a funcionar é que podem gerar postos de trabalho que vai impactar no bem-estar social das populações. Esteve a falar das causas, portanto, são estas as 4 causas, estas são as consequências. Aqui, destes 2 últimos pontos nas causas, eu ia me cingir ao peso da carga tributária. Antes de passar diga. Antes de passar para a sua questão, eu gostaria de fazer aqui uma pequena definição sobre o que é a economia informal. Ou seja, são todas as atividades comerciais exercidas de forma ilegal em que os rendimentos, seja da produção e a venda de bens e serviços, outras ações não são declarados. Imaginemos aqui esta família em que está o senhor Abel, a senhora Maria, e que tem o seu filho Rui e que também ainda tem mais 2 irmãos. O senhor Abel e a senhora Maria estão desempregados e ele abriu uma barbearia porque não tem outro sustento e a senhora Maria tem algumas habilidades e faz bolos e vende à porta de casa. E às vezes, quando não tem tempo, põe o seu filho Rui também a vender à porta de casa e, no entanto, o Rui não está a estudar. Passando à sua questão, que é a carga tributária, penso que seja inimiga da formalização se nós estivermos a formalizar. Por quê? Porque quando a carga tributária é desproporcional ao rendimento, o cidadão não vai pagar. Aqui é uma propensão para a fuga. Vou-lhe dar um exemplo. Um pescador... É alta a carga tributária? É alta relativamente, fazendo uma comparação com, por exemplo, com a África do Sul e Moçambique, que devem estar por aí entre os 1% e 3%. A nossa é relativamente mais alta. Quanto é que é a nossa? 6,5%. Mais de 4%. 4% a mais. Exatamente. Em relação à África do Sul. Isso impacta na formalização da atividade? Não, o que é que vai acontecer? Se eu tiver esse valor, quando for tributar
montado vai absorver parte deste meu rendimento que já é pequeno. Estava a dar um exemplo, eu sou o senhor Francisco, é um pescador e tem uma licença para exercer a atividade. Ele, quando vai comprar o peixe, vai vender as peixarias, naturalmente. Então, se eu tiver que ser tributado, fazer uma retenção da fonte, e esse valor for muito superior àquele meu rendimento, eu não vou vender a peixaria, eu vou vender no mercado informal, é mais rentável para mim. Ou então vou vender a um outro estabelecimento, porque poderá haver algum estabelecimento comercial que queira este peixe. E o que é que vai fazer? Se calhar poderá até pagar em cash. E mais uma vez, qual é a justificação desse restaurante que adquiriu o peixe sem nenhuma fatura? Ou seja, surge um outro problema. Ok. Isso, nós assistimos com este exemplo que depois acaba por ser generalizado, acaba por se estender para outras áreas. Sim, para as outras áreas. Daí eu dizer que trata de ser inimiga da formalização. Por exemplo, eu acho que uma das soluções seja estudar para que haja uma taxa única que seja compatível com os rendimentos desses pequenos empreendedores. Essa taxa única seria de quanto? Tem que se fazer um estudo, por exemplo, de 3 a 5, é uma questão de analisar e ver qual é a melhor taxa, seria razoável, e aí estaria também o Estado a ganhar do que haver a possibilidade de fuga desses valores. Este não é o único problema, doutora Juliana. Se por um lado nós temos uma carga fiscal elevada, nós temos também movimentações que se tentam fazer por via dos mecanismos formais, nomeadamente do circuito financeiro, do circuito bancário, onde nós verificamos o mesmo problema. Por exemplo, as cobranças, a taxa pela movimentação nos TPAs é também elevada e vai de encontro com este exemplo que está a dar. Estamos a falar de qualquer coisa 2%. como 2,5%, 2,5%, o que faz com que, portanto, dinheiro que poderia estar controlado, atividades, a circulação financeira que poderia estar a acontecer no mecanismo formal, nós continuamos a ter circulação de dinheiro físico, não é? Porque essas pessoas também ressentem-se destes descontos que lhes são feitos. Sim, foi o que eu acabei. A este nível também precisamos de ter uma atenção. Analisar qual é a melhor solução de forma a reduzir essa taxa, porque senão a probabilidade de fuga ao fisco é sempre maior. Certo. Passamos para as consequências. São todas estas. Sim. Quando existe informalidade, há sempre distorções de mercado, há sempre ineficiências de mercado. Vou-lhe dar exemplo. O senhor Manuel, por exemplo, tem uma empresa e nesta empresa tem trabalhadores a funcionar. Ele não paga imposto, não formaliza a mão de obra, ou seja, os trabalhadores não têm um contrato de trabalho. O que é que vai acontecer? Ele, por não ter esses custos, vai aumentar a sua margem de lucro, certo? Mas ele aumentar a sua margem de lucro, o dinheiro é para a empresa, mas não há eficiência no mercado. Por quê? Porque ele não paga imposto, não contribui. E isso vai se repercutir pela economia. Agora imaginemos 10, 15, 20, 30, 40 empresas nessa condição. Ou seja, o Estado está a perder. Ou seja, quando a economia é informal, há sempre ineficiências do mercado. Já falamos daqui da possibilidade da fuga ao fisco pelo facto de ter uma carga excessiva elevada. Não há proteção social aos trabalhadores. Imaginemos aqui o caso do Sr. Abel e a Sra. Maria, que não têm não fazem descontos para a segurança social, não têm subsídio de férias, subsídio de Natal, licença de maternidade. E no caso de terem por exemplo, uma junta médica, não conseguem porque a lei prevê tudo isso e não está estabelecido. E também ameaça a segurança alimentar e nacional, naqueles casos que mal acomodação dos alimentos, como nós vimos no setor informal, e depois esses produtos são comercializados no mercado que põe em causa a segurança pública da população. E outras atividades que também que vêm financiar o terrorismo. Logo tem que dar atenção a essas situações.
Exatamente. Eu vou pedir ao Xisto para que nos mude de slide, porque eu sou obrigado a ter que lhe perguntar até que ponto é que nós não estamos diante de crimes com esta elevada carga, este volume tão grande de informalidade da nossa economia. Qual é a fronteira entre a informalidade e o crime econômico? Eu iria dizer aqui, temos aqui várias fases em economia doméstica e que poderá aparecer a senhora Maria vender os bolos, as empregadas domésticas também estão na zona A, na zona B vamos aparecer o senhor Abel, que tem a barbearia, temos a venda de rua, a venda ambulante. Na economia subterrânea, que é a zona C, vamos ter então Doutor Janeiro, vou-lhe pedir só um segundo, porque temos que resolver um problema pequeno com o seu som, que nos está a criar alguns constrangimentos. Vamos só pedir aqui à nossa equipa de assistência técnica para que procure rapidamente resolver esse assunto, para voltarmos a abordar este tema relacionado com a informalidade da nossa economia, que, de acordo com os dados, movimenta entre 43 a 64 mil milhões de dólares. Portanto, são, e mais uma vez voltando para os números, não é? Estamos a falar de quase 60% do produto interno bruto. Portanto, é uma atividade económica que vem sendo desenvolvida, é um programa que não é propriamente novo, é atividade económica que vem sendo resolvida, mas sobre a qual o Estado não tem nenhum tipo de controle. Portanto, é um dinheiro que faz falta à economia, está aí, disponível, mas que, portanto, não serve, não é usado para resolver problemas vários. Nesta primeira parte, de acordo com o que a doutora Juliana nos esteve a dizer, grande parte do problema pode ser resolvida, é uma hipótese que ela avançou, pode ser resolvida com a redução da carga tributária. Eu queria permitir, apesar de não ter falado sobre qual seria esta taxa, mas de acordo com a sua opinião, a sua posição, ela iria permitir a que, por exemplo, o maior número de pessoas pudesse tributar, portanto, e, enfim, beneficiar de um conjunto de benefícios sociais e até mesmo fiscais. Acredito que já estamos em condições de resolver, então, de voltar então ao nosso tema, porque fazem-me sinal que o problema do som está resolvido. Doutora Juliana, eu perguntava-lhe qual é a fronteira que existe entre a economia informal e o crime econômico. Temos aqui a fronteira, pode reparar, na economia subterrânea, que é a zona C, e temos aqui os crimes econômicos de colarinho branco, que é a zona D. Ou seja, vou dar um exemplo. Uma fraude fiscal. A fraude fiscal poderá estar aqui entre a zona C e a zona D. O senhor Francisco tem uma empresa e não paga, quando vai alguém ao seu estabelecimento comercial, não dá faturas. O que é que isso quer dizer? Ele não paga a fatura, retém aquele valor, por exemplo, do IVA, que devia ir para o Estado, e ele fica com este dinheiro. Ou seja, estamos aqui perante uma situação de economia subterrânea e fraude fiscal. Quando essa mesma empresa também não paga a segurança social dos seus trabalhadores, ou seja, desconta o seu trabalhador, mas não paga a segurança social. Temos aqui, portanto, também outro crime econômico e, ao mesmo tempo, economia informal subterrânea. Verificamos aqui que, neste gráfico, à medida que nós vamos incumprindo as leis do mercado, que aqui é esta zona, né? Alvarás, Lei Geral do Trabalho, no outro extremo temos os crimes que vão incumprir as normas moral, legal e social. Ou seja, estas atividades não podem ser formalizadas porque a lei não permite. Só estas atividades é que são formalizadas. A tia Maria, a tia Bela, que à porta de casa vende bola de Berlim, vende quiçangua, vende jinguba. Em que categoria é que elas se enquadram? Na categoria doméstica ou paralela. Qual é a diferença entre a economia doméstica, a economia paralela e as outras que se seguem? A economia doméstica, como eu já referi, é mais próximo às atividades domésticas de casa. Por exemplo, ela vende à porta de casa. Não é ilegal? É ilegal porque a lei não prevê que isso seja assim, mas pode ser formalizada.
depende da natureza da atividade. Porque isso, vender à porta de casa não é nenhum crime. Mas não é permitido por lei. Mas não é nenhum crime. Mas já a fraude fiscal é um crime. E eu não vou formalizar uma fraude fiscal. Certo, certo. Nós vamos voltar a falar sobre isso, doutora Juliana, porque lamentavelmente não conseguimos resolver o problema do som. Vamos procurar solucionar agora no intervalo que se segue, é rápido, para no regresso voltarmos a abordar esse assunto que tem a ver com a economia informal e os seus efeitos no mercado. A minha convidada é Juliana Evangelista Ferraz, ela é economista e é com ela que eu vou abordar esse assunto nos minutos que se seguem. Até já. Ora viva, uma vez mais boa noite, estamos de regresso para levarmos então até ao final esta edição do Direto ao Ponto. Pedimos desculpas aos nossos telespectadores pelo problema que tivemos, que julgamos estar já resolvido. Estávamos então a falar e a dar o exemplo da tia Maria, que vende ginguba, vende quiçango, bolas de berlim à porta de casa. Que consideramos que é economia doméstica. Exatamente. Não é crime. Não é crime, claro que não. Diferente dos outros três pontos. E porquê que ela pode? Porquê que ela pode vender a porta Exatamente. de casa? Ela não pode vender a porta de casa porque a lei não prevê que se venda a porta de casa. Mas vende-se a porta de casa e essas atividades podem ser formalizadas. Depende da especificidade. Mas enquanto ela não é formalizada, se a lei não permite, isto é feito, não é ilegal? É ilegal, mas faz-se porque a economia informal é mesmo assim. Certo. E aí nós vamos formalizar essas atividades para poder acabar com a economia informal. É o que se pretende. E está a ser feito? Está a ser feito, sim. Existe um processo de reconversão da economia informal. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso mais à frente. Xisto Benedito, eu vou-te pedir então para que nos passes para o próximo slide, onde nós temos o peso da economia formal angolana. Temos outros exemplos de países africanos com as mesmas características daquilo que nós temos aqui. Botsuana, Camarões, por exemplo, Namíbia e Moçambique, Zâmbia também, são alguns dos que têm uma taxa de informalidade das suas economias mais baixa que a nossa. Sim, e a nossa taxa vai de 40% a 60%. Eu acho que o objetivo aqui é tentar baixar o nível da economia informal para níveis da média ou até comparativamente com os outros países. Ou seja, vamos tentar trabalhar nesse sentido para termos uma economia informal mais equilibrada, de forma que podemos ter um desenvolvimento econômico melhor. E vamos contar não só porque a formalização não é tudo, deve estar conjugado com os vários fatores, como as reformas em curso a nível fiscal, privatizações e também ambiente de negócio. Repare que para nós formalizarmos a nossa economia, só por si não basta. É necessário que haja vários fatores agregados que vão permitir que a economia seja mais robusta, que haja desenvolvimento econômico, que haja empresas que vão produzir, que vão gerar postos de trabalho, e aí vai fazer com que essas pessoas não vão para o setor informal. E a doutora fala de um aspecto que parece-me importante, porque fica-se com um pouco com a sensação que o processo de reconversão, de formalização, vai acabar com a informalidade. Portanto, nós temos na formalização destas atividades a solução do problema. Não, a atividade da economia informal nunca é extinta na sua totalidade. O que vai haver depois do processo de formalização, ou presume-se que haja uma redução da economia informal. E depois de 2022, ela vai continuar, ou seja, o programa vai continuar para sempre, nunca termina. Nós temos quantificada o peso da economia informal e assim como o valor que ela que circula. O que é que seria possível fazer com este dinheiro controlado? Era voltar para Estamos a falar de 64 mil milhões de dólares. Repare que esse valor não contribui para a formação do PIB. E se esse valor vier para a formação do PIB, nós vamos ter um PIB maior.
E se tivermos um PIB maior, vamos ter, pressupõe-se aqui uma renda per capita maior, ou seja, vai aumentar o poder de compra das famílias e elas não terão tanta necessidade ou tanta fragilidade, vulnerabilidade de participar no setor informal. E faço-lhe essa pergunta porque este problema não é novo e fica-se com a sensação de que só agora é que se está a tentar fazer alguma coisa. Não, já existiram vários programas e todos nós assistimos, desde o ProAPEN, a incubadora de empresas, ou seja, não é um processo novo. Agora está-se a dar mais dinamização e ainda bem que isso está a acontecer. E repare que o processo de formalização é um processo complexo, porque o fenómeno diz que é um processo complexo. Logo, as atividades de formalização também são complexas e levam algum tempo, alguma estratégia para definir a melhor estratégia para que a implementação seja efetiva e eficaz. No entanto, apontou exemplos de programas sobre os quais não mais se fala e não se conhecem quais são os resultados. Não sabemos exatamente quais foram as determinantes que descontinuaram estes programas. O mais importante é que temos um programa agora e que está em curso e que nós vamos esperar pelos melhores resultados. Vamos esperar, porque estamos a precisar. Fazem-nos falta esses 64 mil milhões de dólares. Entramos então para um slide em que se relaciona o nível de informalidade com o índice de desenvolvimento humano. O que é que isso quer dizer, doutora Juliana? Quer dizer, quando nós temos um índice de desenvolvimento humano alto, vamos ter sempre um nível de informalidade baixo. Por quê? Porque esses países têm níveis de eficiência económica maiores. O que é que eu chamo essas eficiências económicas? São mais produtivos, têm menor trabalho infantil, têm tecnologia de ponta, têm qualificação dos colaboradores e, fazendo uma comparação com os países africanos, vamos ter um nível de informalidade baixo e um índice de desenvolvimento mais baixo. Temos aqui a Gâmbia, penso eu, com o pico de economia informal, e a Nigéria, e o índice de desenvolvimento humano é baixo. Angola está aqui numa posição em que o índice é de 0,5 e África do Sul e Botsuana são os que têm o maior nível de desenvolvimento humano. E nós, o que é que nós temos que fazer? É tentar chegar a esses níveis, mas para isso temos que olhar de forma isolada para as variáveis, que é a renda per capita, a esperança média de vida e também as qualificações. Mas repare que para chegarmos a esse nível tem que haver crescimento económico, porque senão não conseguimos melhorar a renda per capita. Mais uma vez voltamos à conversa que é necessário que hajam essas reformas estruturais que já estão em curso para poder ajudar no processo de formalização, porque só formalizar não é suficiente. Nós temos que ter uma economia suficiente, produtiva, que permita gerar esses níveis de eficiência económica. Certo. Mudamos rapidamente de slide, porque depois o impacto direto dessa situação é colocado a nível do emprego. Sim, nós vamos ter aqui população desempregada, que diminuiu em junho de 2021. O que é que isso pressupõe? Que há aqui um aumento da taxa de desemprego. Essa taxa de desemprego subiu para 31%, e dos quais 79% estão no setor informal, desceu logo a uma melhoria, porque temos 20% do setor formal. Considerar melhoria 79% de informalidade, mas doutora Juliana? Houve aqui sempre uma melhoria, vamos sempre olhar para o lado positivo. Esses 8 milhões que nós temos aqui de informais, repare que cerca de 65% da população tem a subsistência no setor informal. E 41% vive em situação de pobreza extrema porque vive com menos de $2 por dia. Mas, entretanto, o que justifica também esta taxa de desemprego elevada prende-se também com o período em que nós estamos a viver da Covid-19, em que muitas empresas não conseguiram suportar as estruturas de custos operacionais e acabaram por encerrar. Outras dispensaram alguns colaboradores e eles hoje fazem parte desta estatística de desemprego. Imagina uma situação nós em 2019 destas. já tínhamos uma alta taxa de desemprego e não havia Covid. Sim, mas a situação agudizou-se. E o que é que vai acontecer? Essas pessoas que estão nessa situação extrema não têm outra solução a não ser participarem no setor informal. É o que lhes resta.
sim, alternativa. Mas, Mas repare, Cussi, que não é só as pessoas que estão desempregadas que participam do setor informal. Há aqui um fenómeno novo, que há pessoas que também estão empregadas e que têm uma segunda atividade no setor informal. Isso tem a ver com a precariedade dos rendimentos. Exatamente. Ou seja, os salários são baixos. Uma complementariedade. O custo de vida vai subindo e há aqui necessidade de arranjar formas de procurar equilibrar as contas lá em casa. Sim. Há um aspecto que também chama a atenção, que tem a ver com o nível de emprego. São a qualidade do emprego que nós temos, doutora Juliana, oferece pouca segurança. Nós olhamos agora para o relatório do emprego do Instituto Nacional de Estatística. Nós temos a atividade de caça a ser considerada emprego. Portanto, há atividades de alguma precariedade que representam cerca de mais de 50%, 53, 55% da população empregada. Cussi, o caçador, o roboteiro, o pescador, são atividades atípicas, ou seja, têm um comportamento diferente, são complexas. Isso quer dizer que a qualidade do trabalho, como já referiu, é baixa. Isso quer dizer que tem que se arranjar uma taxa que seja compatível com essa atividade. Não pode ser uma taxa que todos pagam. Por quê? Porque o rendimento desses empreendedores, podemos assim chamar de pequenos empreendedores, é muito baixo. Certo. Xisto Bradito. Mudamos de slide. E vamos falar, vamos avançar para aquilo que está a ser feito. No meio de muitas contrariedades, e dizia há pouco, alguma coisa está a ser feita. E a doutora Juliana dizia que está a ser um bocado mais do que foi feito até agora. Até que ponto é que o que está a ser feito vai efetivamente trazer resultados concretos? Bem, quando é que nós vamos sentir estes efeitos? Bem, nós temos aqui várias medidas que estão a ser implementadas, associadas a algumas tarefas e o grau de execução. Temos ali os impactos, que é medir o desempenho das estratégias de formalização, o sistema de pagamento digital Ecumbu, também a lei das pequenas e médias empresas, o decreto que protege os colaboradores, recursos disponibilizados, e também o Observatório de Economia Informal, que já tem algumas atividades, como a criação da base de dados e ações subsequentes. Esta é a estratégia que está em curso. Ações concretas nós só vamos ver quando começar a campanha. A campanha está a começar para breve e nós vamos ver os resultados do processo de formalização. E não se esqueça... A estratégia de 2020... Diga? Estamos a chegar ao final do ano de 2021 e ela ainda não começou. Sim, vai começar já no início de setembro. Mas não se esqueça, mais uma vez eu volto a repetir, o facto desta estratégia de terminar em 2022 não quer dizer que a economia informal irá terminar em 2022, porque isso não existe. A economia informal existe em qualquer parte do mundo. E o mais importante é que se reduza esse nível de informalidade ao máximo possível e ir acompanhando o fenómeno. Repare que o fenómeno também sofre alterações. A economia informal de há 10, 20 anos atrás não é a mesma economia informal que nós vimos agora. E também o êxodo rural veio de trazer alguma pressão sobre a cidade capital, que nós vimos ao longo das vias, vários vendedores de rua com uma força de trabalho muito ativa, que é um comportamento que nós não víamos há 10 ou 20 anos atrás. Certo. Vamos mudar de slide, porque ele depois cruza com o programa de empregabilidade. Sim, o programa de empregabilidade é um dos programas de uma PS que tem uma interligação com o PREI. Tem o objetivo de criar cerca de 83 mil postos de trabalho jovens. E nós temos aqui as metas previstas para o programa de incentivo, o programa de emprego, os kits profissionais e a inserção no mercado de trabalho, que já tem um resultado de 27%. Por que esta questão dos kits? Nós já vemos, isso é uma prática que não é nova, portanto, nós há muito tempo que vemos assistindo que a entrega de kits para fomentar emprego.
mas o resultado não é abonatório. Portanto, hoje nós não conseguimos dizer que estes kits que foram entregues resultaram em emprego. E estamos a repetir uma fórmula cujo resultado não é bom. Se vou lhe dizer uma coisa, os kits servem para aquelas pessoas que já têm uma atividade e que não conseguem... O que é que mudou? Qual é a novidade destes kits, ou na forma como estes kits hoje são entregues em relação ao que foi feito até agora? Deixa-me responder a questão. Esses kits são dados para aquelas pessoas que já têm uma atividade profissional e que não conseguem dinamizar. Vou-lhe dar o exemplo da senhora Maria, que vende à porta de casa e que faz bolos. Se der um kit à senhora Maria, uma máquina industrial, ela poderá produzir e, quem sabe, um dia abrir uma pastelaria. E se eu der o financiamento ao senhor Abel, que ele vai fazer umas benfeitorias à barbearia, e tem ali um fundo de maneio. O problema é que agora existe um acompanhamento, há um contrato entre o empregador, ou seja, entre o agente econômico, o PAP e o banco. Ou seja, há um controlo desde que essas pessoas cumpram com os requisitos da formalização. Quem é que entrega os kits? É o PAP. É o Ministério? Sim. Entrega os kits? Sim. Isso é uma oferta? Não, eles pagam para ter os pagam, kits? Exatamente. É por isso que eu disse que há o contrato entre o banco, o PAP e os agentes econômicos. E há um acompanhamento desde que se cumpra com os requisitos da formalização, que tem a ver que tem o cartão de contribuinte, que tem que ter o INSS e tem que ter a licença para exercício da atividade. Não se esqueça que a formalização dá-se em sede das administrações municipais. Nós vamos fazer rapidamente um intervalo, mas só depois do slide que se segue, para fecharmos um pouco este tema. Xisto Benedito, vou-te pedir para que nos dês então o próximo slide, ainda sobre os resultados que nós temos em relação a este programa o Plano de Ação de Promoção da Empregabilidade. Sim. Doutora Juliana. O que nós temos aqui são, digamos assim, a súmula do que é que tem acontecido a nível da formação profissional, microcréditos, os kits profissionais, os beneficiários, os tais 27% que corresponde a 22.922 postos de trabalho criados e também as carteiras profissionais. Estes valores estão distribuídos a nível do país. E é claro que temos algumas províncias que têm maior incidência do que as outras, Luanda, Lunda Norte, Huila, em relação às outras. Eu acho que deve haver aqui, se calhar, maior divulgação do PAP, apesar de já haver, mas reforçar para aquelas províncias que têm menos adição, cumprirem também com este papel dessa oferta de trabalho que poderá beneficiar a todos. Certo. Doutora Juliana, vamos fazer o segundo intervalo deste programa. Quando regressarmos, vamos falar de mais dois temas, e porque estamos mesmo já a chegar à reta final desta edição, em que estamos a falar sobre a economia informal e os efeitos da economia informal no mercado. Eu convido-lhe a regressar connosco depois deste curto intervalo. Estamos de volta para a terceira e última parte deste Direto ao Ponto. A minha convidada é a doutora Juliana Evangelista Ferraz. Estamos a falar sobre a economia informal e o impacto no mercado. Temos dois slides para lhe apresentar, mesmo já na reta final. O primeiro tem a ver com a transição digital. Doutora Juliana, ao tempo que nós temos esta questão da economia informal, e nós já temos a internet, a digitalização de processos, portanto, as tecnologias de informação já estão disponíveis no nosso país e usadas de forma massiva já há algum tempo. Nós não deveríamos senti-la mais para a resolução deste problema? Sim, penso que sim. Olha, no setor informal, todas as transações são feitas em cash. E é uma oportunidade para esses grandes operadores realizarem esse trabalho, uma intervenção
no mercado e para cobrir essas ineficiências. Assim deixamos de ter aquelas filas de espera que nós vimos a nível do multicaixa, porque repare que alguns serviços que nós realizamos no multicaixas também já se pode fazer o multicaixa express, certo? Mas às vezes exige uma tecnologia um bocadinho mais sofisticada. Exige capacidade tecnológica e financeira para poder comportar, para poder abranger um número muito maior de pessoas. Se nós quisermos uma amostra da informalidade da nossa economia, provavelmente as filas que nós temos encontrado nos últimos meses à porta dos bancos e fundamentalmente a nível dos terminais de pagamento automático, dos multicaixas, esta será a melhor fotografia. Ou seja, porque ela representa a necessidade que nós temos de andar com dinheiro físico na mão para fazer as mais diversas transações. E esta preocupação que está aqui a levantar é uma oportunidade para as empresas cobrir essa necessidade. Vou dar aquele exemplo do Quênia, em que a operadora móvel criou uma solução e que hoje a solução teve um grande efeito, que no início começou para pagamento de microcrédito, depois houve uma evolução, já fazia também pagamentos de transferências de dinheiro e que cerca de 70% da população aderiu a esta plataforma. E 50% da população está nas zonas rurais. Logo, há aqui uma inclusão social e este é que é o objetivo e essa oportunidade, porque já vimos agora duas empresas, a Unitel Móvel, que lançou o serviço ontem, e depois a outra empresa, a Coatel, que tem o serviço de Aqui Paga. Ou seja, é uma oportunidade para essas duas empresas criarem... Mas já tínhamos o Banco Sol a fazer. O Banco Sol a fazer, mas não é suficiente. Apenas um banco. Exatamente. Quanto mais empresas estiverem a operar no mercado, vamos melhorar essa situação que nós temos a nível dessas eficiências de termos que fazer pagamentos em cash e há sempre um risco da própria população. E traz aqui também alguns benefícios, como o aquecimento da economia, porque vamos ter aqui o valor todo no sistema financeiro, reduz a desigualdade social, porque vai também abranger as zonas rurais, facilita a prestação de bens e serviços e também estamos aqui a cumprir com os objetivos da agenda e também os objetivos de desenvolvimento sustentável que o país se propôs. Não é? Agenda 2063. E Vamos mudar para o último slide, onde a doutora Juliana nos apresenta então aquilo que são os desafios e algumas das soluções para resolvermos este problema, não é? Sim, quando falamos em economia informal, o objetivo é reduzir o índice da economia informal. E temos aqui sempre vários problemas, ou seja, mais uma vez, a economia informal ela não termina. Ela não vai terminar, ela vai sempre continuar e o objetivo é reduzir o máximo possível e acompanhar o fenómeno. E tudo vai gravitar aqui nas reformas estruturais que devem ser feitas a nível das privatizações, a nível fiscal e ambiente de negócios, porque só assim é que conseguiremos captar também investimento estrangeiro, porque haverá uma facilidade de como as empresas irão operar a nível do mercado. E vamos ter também aquela solução flexibilidade fiscal, não é? Porque ela ainda é um bocadinho pesada, e desafios em inserir esses programas na conversão a nível do OGE, reduzir significativamente a economia informal de forma gradual, porque é assim que tem que ser, estratégias de médio, curto e longo prazo, eliminar o trabalho infantil precário e aquele menino, o Ruizinho, não pode estar aí, ela tem que estar na escola e não pode estar no trabalho. A tia, a mãe, a vender a bola de Maria, que sangue na porta de casa. E a integração da força de trabalho, ou seja, dar formação especializada para aqueles trabalhos que assim o exigem. Muitas vezes existem ofertas de trabalho, mas pelo facto de não ter as competências necessárias, não consegue se ocupar esses postos de trabalho. E requalificar, também podemos requalificar, quer dizer que é alguém que já tem um nível de formação, mas sai dar um upgrade, uma requalificação. Por exemplo, o filho do senhor Simão, que é operador de máquina, né? Mas, por exemplo, ali a zona econômica especial está a precisar de um operador de uma máquina muito mais sofisticada. Pode-se dar uma requalificação ao Carlinhos e assim ele poderá ocupar o posto de trabalho na zona econômica especial. Certo.
Doutora Juliana, nós não temos muito mais tempo. Eu não tenho como não lhe pedir desculpa pelo constrangimento que tivemos com o som. Certamente que tinha muito mais para nos dizer, até porque tem várias obras publicadas em relação a esta matéria. A mais recente foi na semana passada, se a memória não me falha, no Jornal de Angola, sobre esta matéria. Provavelmente tinha muito mais para nos poder brindar, mas este constrangimento, este problema técnico com o som, impediu-nos de fazermos melhor. Oportunidades certamente não vão faltar para que regresse aqui ao Direto ao Ponto e nos possa então brindar uma vez mais com o seu conhecimento vasto sobre questões económicas. Obrigado uma vez mais. Obrigado a si também, assim como também eu reitero o meu pedido de desculpas em nome de toda a equipa que esteve aqui a trabalhar para si nesta edição do Direto ao Ponto. Estivemos a falar sobre a economia informal e o impacto e os efeitos no mercado. Nós regressamos daqui a uma semana, certamente, com mais um tema que julgamos venha a ser do seu interesse. Boa noite e até para a semana.